Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 30 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 81. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar e nos conduzir, tá bom? Nós estamos exatamente no livro Boa Nova, no capítulo 26, estudando a negação de Pedro. A semana passada, o nosso estudo de número 80, nós fomos estudar o momento em que Pedro, fomos nos 4 evangelhos, acompanhar o momento em que Pedro cortou a orelha de um determinado soldado, e nós tivemos um evangelista que revelou o nome dele, que seria o Malco. Vários não comentaram quem foi que decepou, mas alguns outros evangelistas decidiram dar o nome a quem fez esse movimento, que foi no caso o nosso Pedro, e a orientação do nosso Senhor Jesus: embainha a tua espada, Pedro, que com o ferro fere, com o próprio ferro será ferido. Então hoje nós vamos estudar a prisão do nosso Senhor Jesus e a negação de Pedro. Nós vamos, para não estender muito, nós vamos ler essa passagem em Mateus, tá? Mateus capítulo 26, versículo 57, tá? Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ancião, os mais, vamos dizer assim, aqueles de mais idade. O escriba é como se fossem os secretários, aqueles que anotavam, aqueles que escreviam, tá bom? Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Então Pedro acompanhou Jesus de longe, que foi inclusive a orientação que está no Boa Nova, quando Humberto diz assim, olha: Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era de fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Em vão, então eles combinaram entre si. Então todos fugiram, ficou João e ficou Pedro. Não decidiram abandonar totalmente, mas acompanhar de longe. Tipo assim, eu não vou fazer de conta que eu estou no meio do povo, que eu não tenho nada a ver com ele, mas eu ainda assim vou acompanhar. Então vamos dizer que foi um abandono parcial. Então, em vão procuraram os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam debandado. Então eles ainda, vamos juntos, vamos pelo menos de longe seguir Jesus. Não. Ficou só João e Pedro. Então volta lá. Então ele diz, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim, onde que aquilo ia acabar. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Porque o que acontece? Quem administrava a Palestina eram os romanos. A parte jurídica, toda essa parte eram eles. Eles levavam a justiça. Eles pregavam o evangelho, a boa nova, né? O evangelho quer dizer a boa notícia, a boa nova. Então, mas eles, os romanos, eles não se misturavam e não impediam a parte religiosa. Então a parte religiosa do judaísmo, eles tinham também o poder de fazer os julgamentos, fazer uma avaliação e fazer uma condenação. Só que para eles realizarem esse movimento, eles teriam que ter uma permissão dos romanos. Então aqui nesse momento ainda não é um julgamento com os romanos. Nesse momento ainda é um julgamento religioso. E o que eles estão alegando? Que Jesus está indo contra Moisés e que Jesus está blasfemando contra Deus. E isso era o suficiente, se nós formos estudar o Levítico, para prendê-lo, inclusive matá-lo.
Lembra quando uma mulher era pega em adultério, ela poderia ser morta, apedrejada? Isso estava no Levítico. Isso são leis. Então ele precisava, para que acontecesse, era necessário que houvesse uma denúncia. Por isso é que ele diz era falso testemunho. E lembra que o Decálogo fala para que você não venha a realizar o falso testemunho. E a pessoa esquecia, ela sabia de cor tudo, mas nessas horas... Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Mas ele falou. Ele disse, né? Ele disse, olha, isso aqui eu poderia destruir e edificar. E a pessoa estava ali, né? Olha só. Que testemunho estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Aliás, eu vos digo que, de hora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ele está citando aqui o Antigo Testamento. O sumo sacerdote, então, rasgou suas vestes, porque era da cultura judaica. Como é que a gente diz? De protesto. Eles rasgavam a roupa, entendeu? E para começar, uma confusão. Então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouviste neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: é réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e o esbofetearam. E ele ficou calado. Para nos ensinar. Outros lhe davam bordoadas, tapão para um lado, tapão para o outro, murro, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Alguns bateram, né? Aquele monte de gente, adivinha quem foi que te bateu? O que é isso? Humilhando. E nós perdemos a paciência só porque alguém nos trancou na rua. É isso que nos dói. Nós não somos chamados ainda para alguém cuspir no nosso rosto. Nós somos chamados ainda só para dar o testemunho quando alguém altera o tom de voz com a gente. Ou quando alguém nos diz não. Ou quando alguém nos tranca. Ou quando alguém passa e faz conta que não está vendo a gente. Nós estamos ainda no beabá da compreensão. 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. E foi uma criada, não era ninguém do núcleo do judaísmo. Era uma pessoa simples. O que ele respondeu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Jurando. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles,
pois o teu dialeto te denuncia, né? A forma de falar. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Porque quando Jesus diz antes que o galo cante, ele está querendo dizer antes que o dia amanheça. Antes que o dia amanheça. Era uma expressão idiomática. E ele negou. Então não é porque Pedro não amava o Cristo, amava muito. Mas são as fragilidades humanas. O que denunciou Pedro? O medo. Foi o medo. Quantas vezes nós nos afastamos e negamos o Cristo por medo? Como é que é isso, Conceição? Quando algo vai acontecer, quando eu recebo uma situação, que eu vou viver uma situação difícil, eu me desespero. Esse ato de me desesperar, esse medo que me toma, essa é a negação do Cristo. Eu não o conheço. Porque se eu o conhecesse, a minha atitude seria outra. E o medo, né, professor, paralisa toda a ação. O medo é a ausência da fé. Paralisa qualquer ação. E o medo, ele é uma porta reganhada para patologias psíquicas enormes. O medo é uma porta reganhada. Tal qual, às vezes, se você pega uma menina ou um menino muito medroso, aí o que os outros colegas fazem? Começam o quê? A brincar. Fazer terror. E eles morrem de rir. E às vezes nós temos irmãos no mundo espiritual que fazem isso. Vamos pegar a medrosa aqui e começa a dar susto. E o teu susto, o teu desespero é piada para eles. Então, o medo é a ausência da fé. Da fé o quê? Da certeza, da misericórdia divina. E tudo que vier a acontecer é com a permissão dele. Se eu tiver de ficar, eu fico. Se eu tiver de morrer, eu morro. Qual o problema? Acaba o corpo, a alma não morre nunca. Eu vou permanecer. Então, em verdade, esse nosso medo é o desespero de perder a vida física, que é orgânica e que é passageira. Continuando, então, Pedro, o que ele fez? Negou. Saindo dali, chorou amargamente. Até o prezado momento, nosso Senhor Jesus está nas mãos dos judeus. Só que eles não podem resolver tudo junto. Eles precisam ir a um romano. A quem eles recorreram? A Pilatos, que era quem? O governador, representante de César na Palestina. Em particular, ele era o governador, vamos chamar assim, de Jerusalém. Então tinha que passar por ele. Ele poderia mudar toda a história. Ele poderia dizer: não vamos crucificar Jesus, e acabou. Esse momento é retratado na obra há 2000 anos, que Emmanuel, na condição do senador Públio Lentulus, que era superior a Pilatos, estava dentro do palácio, do palácio de Pilatos, viu a multidão que trouxeram Jesus, e a multidão acompanhou e começaram a dar uma pressão, assim, com aquele intuito de realmente invadir o palácio, exigindo a morte do Cristo. Chegada a manhã, foi a noite inteira. Lembra que ele foi preso à noite, passou a madrugada inteira, bom apanhar, cuspir, maltratar. Quando Jesus foi crucificado, ele já estava muito machucado. Muito. Costelas quebradas. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte.
Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador, que era um representante de quem? De Roma. E aí ele vem agora e conta. Jesus diante de Pilatos. Eu vou lá no capítulo 27, versículo 11. Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E ao ser acusado pelo chefe do sacerdote e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, que era a Páscoa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhe disse: Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Ele sabia, com efeito, que eles o haviam entregue por inveja. Então, o Pilatos sabia que a entrega de Jesus era intriga judaica, que aquele homem não tinha feito mal nenhum. Pilatos sabia, e sabia, sabe por quê? A esposa dele sonhou, foi até ele e disse: esse homem não fez absolutamente nada, eu sonhei, solte-o. Lívia, a esposa do senador, foi até Pilatos e pediu. Então eram muitos, e até disse, surpreendeu: mas é tanta gente pedindo por esse homem. E ele sabia que Jesus não tinha absolutamente, que era uma intriga. Ele conhecia que os judeus, eles faziam isso. Haviam interesses. Porque quando a gente não anda nas regras humanas, medíocres, religiosas, nós somos afastados, somos condenados. Mas nós estamos para seguir as de Deus, não de homens. E não foi diferente com Jesus. Nesse clima, vamos ver Humberto de Campos? Alguma pergunta? Ficou claro, gente? Essa parte política e o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Então, quando alguém te chamar, aumentar o tom de voz, nos responder de atravessado, nos trancar no trânsito, ou não nos falar, tu lembra disso assim: isso não é nada do que alguém cuspir na tua face, ou alguém te dar um tapão. Então fica calado e toca em frente, porque essa prova ainda é o beabá da evolução. Velho? Vamos lá então. Os 2 discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. Olha o Humberto aqui retratando passo a passo. Não foi ele foi preso, chegou lá e Caifás já estava aguardando, não. Não é assim não. Vai primeiro para onde? Para a cela úmida, fétida. É um movimento de humilhação. Então ele diz, olha, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Pensa a quantidade de agressão física, verbal e moral. Diz o nosso, entre zombarias e impropérios. E aí, te liberta. Tu não é o Cristo? Faz alguma coisa. Pá! Ao grupo reduzido, juntava-se agora a massa popular. Então, em pleno alvoroço festivo, nas comemorações da Páscoa,
Então, esse era um período que eles se reuniam para comemorar a libertação do povo hebreu que estiveram como escravos no Egito. O prisioneiro, então, fora trancafiado. Ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular. Então, em pleno alvoroço festivo, nas comemorações da Páscoa, o pátio amplo fora invadido por uma aluvião de pessoas alegres. Lembra que Jesus chegou em Jerusalém nesse período, e quando ele entrou em Jerusalém, no burrinho, vocês lembram a quantidade de pessoas que foram recebê-lo? Inclusive que jogaram os mantos, né? Aqueles, é lírio não, como é aquelas folhinhas? Né? Ramos, né? Não ramos. Parece umas palmeirinhas, né? Jogaram ali no chão. E o burrinho vinha pisando naquelas oferendas, porque ele estava acima. Era o burro que pisava. E todo mundo ali. E Judas ficou, uau, o homem tem poder. Pedro se encheu. Todo mundo ficou, porque quando você está em cima, o mundo está em torno. Quando você cai, o mundo se afasta. E ele se viu naquela situação, e Jesus não alterou absolutamente nada, porque ele sabia que 3, 4 dias depois ele estaria sendo preso, e aquela mesma multidão que estava aplaudindo, aquela mesma multidão estaria o quê? Humilhando. Isso não acontece, meus irmãos. Às vezes então popstar está no sucesso, todo mundo aplaude, ele faz alguma coisa, alguma besteira, o mundo todo se vira contra ele. É assim que nós somos. O Cristo estava muito mais acima de um popstar. Mas foi o que nós fizemos. Pedro e João, lembra, foram os únicos que ficaram acompanhando de longe. Compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém. Se não foi o povo que aplaudiu, agora vamos colocar o povo contra ele. Manipulando. Como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos, né? Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu, que é João, o evangelista, voltou a Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos. Tadinha, ela não sabia de nada. Ele veio para Jerusalém porque era uma comemoração da Páscoa. Então ela não está sabendo de nada, não tinha telefone. Aí João disse, eu vou avisar a mãe de Jesus que ele está preso. Imagina a dor dela. Voltou a Betânia a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos. Enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. O ambiente estava já preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas, falava-se do Cristo como de um traidor ou revolucionário vulgar, né, comum. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Ridicularizava-se o seu ensinamento, zombava-se de sua exemplificação, e não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. Ou seja, que Jesus formou uma gangue e que ele era o chefe da gangue de ladrão que vinha fazer o limpo em Jerusalém. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições.
Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Todo aquele que quiser salvar a própria vida, só que nós valorizamos muito a vida com V minúsculo. E valorizamos no sentido bem horizontal mesmo, no sentido de adquirir coisas e títulos. Quando a gente fala em valorizar a vida terrena, a gente pensa dessa forma bem horizontal, bem rasteira mesmo. Nós deveríamos sim valorizar a vida como oportunidade de crescimento moral e intelectual. Isso realmente, esse movimento, de eu realmente fazer um movimento de reforma moral. E é no dia a dia, é no pouquinho, é no cadinho do dia a dia mesmo. É um movimento silencioso, é fechar a boca, é passar uma cola, é digerir a emoção. Alguém falou alguma coisa que me incomodou, naquele momento eu faço um movimento interno e não externo. Por que tu te incomodou tanto, Conceição, com isso? Sabe o que é isso, Conceição? É orgulho. E esse diálogo é aqui dentro, no templo de Deus. Aí você diz assim, aí você repete o que nós estudamos aqui. Tu lembras daquela aula, na quarta-feira? A negação de Pedro? O que fizeram? Gente, isso é autoevangelização. Não é ficar doido não, é assim que a coisa funciona. É fazer esse diálogo íntimo. É conversar. Nós já temos recursos para isso. Quem assiste uma palestra espírita não é mais a mesma pessoa. Uma. Porque ela já tem recursos que outros não têm. Então é assim, a evolução é esse movimento, é você fazer esse diálogo íntimo. Tu te incomodou, a primeira coisa é dar nome. Você se incomodou por quê? Vaidade, orgulho. E aí você faz um diálogo íntimo. Poxa, Conceição, o que é isso? Estava lá sentado naquela cadeira mais alta, falando de evangelho, ensinando. Pensa em Jesus, cuspiram foi na lata dele, no rosto dele. Deram várias tapas, não foi nenhuma e nem duas. Essa criatura só está tendo xilique e você está se acabando por causa disso? Vamos pegar isso como instrumento do teu progresso? É assim, gente. Não cai pó mágico. Agora, nós só temos que estar vigilante para o momento que o cão quer colar. Você sabe quem é o cão que cola? Vocês conhecem o cão que cola? Não conhece o cão que cola? O cão que cola é a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Quando cola, não tem cão que segure. Nem o cão maior. E é nesse momento que nós temos que estar vigilante para perceber que o cão quer colar. E aí você evangeliza o cão. É aquela história do lobo. Eu tenho 2 lobos dentro de mim, um bom e um mau. Qual é o que vence? O que eu alimento. O que tem força é o que eu alimento. É o que eu alimento. Então assim é a nossa vida. Então reforma íntima, meus irmãos, não é sentar a posição de lótus e ficar reforma íntima, vem. Reforma íntima é esse movimento, eu conversar e me obrigar, porque no início é obrigar mesmo, me obrigar a ser bom. Eu me obrigo, porque uma força, a vontade aí. Esse é o movimento de morte, para que o Cristo possa brilhar em nós. Mas é uma luta mesmo. Nós estudamos ontem, quando ele diz, quando você cria essa muralha, é muito difícil quebrar. Entendeu? Então é esse movimento, é assim que temos que fazer. Está vigilante. Quando a coisa começa a sair da linha, é o momento. Aí você diz a primeira coisa, opa, lá vem prova. Gente, isso não quer dizer que nós venhamos a anuir com crime ou ser besta, ou deixar as pessoas montarem. Não há problema nenhum nós nos defendermos. E até devemos.
O que nós temos que combater é o sentimento que está em nós. O sentimento de ódio, o sentimento de raiva, o sentimento de egoísmo, de vaidade. É isso que tem que trabalhar. Jesus olhou e disse: hipócritas, raça de víbora, sepulcro criado por fora, mas dentro do coração dele não tinha ódio nenhum, não tinha raiva. Ele não estava fazendo aquele movimento porque ele estava querendo humilhar o sacerdote. Ele estava mostrando que o sacerdote estava sendo um hipócrita. Mas no coração dele tinha compaixão, não tinha ódio. Quando nós chegamos nesse movimento de falar, nós estamos alimentados de raiva e de ódio. Então o que nos faz mal não é o que falamos, é o que sentimos. É o sentimento que está dentro de nós. Entendeu? Então eu posso olhar e dizer bem assim: tu estás pisando no meu calo. Está doendo. Tu poderia... Gente, um grito, um berro, uma discussão não faz efeito. Mas tu pegar a pessoa no braço, dizer assim: podemos conversar um minuto? Sem grito, olho no olho, o efeito é muito maior. E a orientação não é minha, é de quem? Do Cristo. Se tu tens algo contra teu irmão, vai em particular converse com ele. Então, Conceição, podemos conversar um minuto? Alguma coisa que não está bem dentro de mim, que vamos conversar? E aí você vai para o canto e conversa. Mas ficar com tique-tique, fofoquinha, disse-me disse, discussão, dando indireta, não senta e conversa. Isso é maduro. Então, auto-evangelizar-se é isso. A gente pega isso daqui e lá no dia a dia, quando nós estivermos entrando no limiar de uma situação difícil, você já se vincula com o alto e com o que estudamos. E vai fazer uma força enorme para colocar em prática. Se nós não fizermos isso, o evangelho não entra por simbiose, só por prática. E dói. Vamos orar? Unindo os nossos pensamentos, a implantação do reino de Deus é no nosso mundo interior, Senhor. Todo movimento de mudança é também e deve ser no nosso mundo interior. Esse estudo não é um estudo para intelectualizar a alma e muito menos para acumular conteúdos. É um estudo que deve ser realizado no nosso mundo íntimo. Nós deveremos, Senhor Jesus, constantemente questionar se esse estudo faz diferença em nossa vida. Se nós estamos nos esforçando no dia a dia para nos tornarmos seres humanos melhores. Que em nosso pensamento não venha absolutamente nada que possa vir a agradar, a agravar ou maltratar qualquer ser humano. Que a antipatia não faça parte do nosso mundo interior. E que possamos fazer um esforço enorme para sentirmos sempre a empatia. Ajuda-nos, Senhor. As feridas ainda são muito grandes, câncer moral de todos os níveis, mas ajuda-nos, Senhor, a termos força para enxergar que o temos e que necessitamos do Teu Evangelho como um bálsamo e medicamento curador. E nós, na condição de irmãos menores, te agradecemos muito por essa oportunidade de estudo e de reflexão, e que possamos aprender com Pedro o quanto dói te negar em nossa atitude diária. Muito obrigada, Senhor da vida, e que o Senhor possa permanecer conosco hoje e sempre.